noite! Está no ar mais um programa Há Controvérsias. E na noite de hoje a gente vai falar sobre educação de gênero e sexualidade nas escolas. Para você entender mais sobre o assunto, a gente vai para o famoso vídeo do querido Maicon Zambido, de apenas 1 minuto. Curte aí! A discussão sobre educação de gênero no Brasil não é muito antiga. Com a presença de políticos mais progressistas no Congresso e no Senado, surgiu a proposta de melhorar o debate sobre as questões de gênero e sexualidade no país. Porém, políticos mais conservadores, como a bancada evangélica, acabaram impedindo que esse assunto chegasse às escolas do país. Um retrocesso para a tão desejada igualdade na sociedade brasileira. A educação de gênero pode ajudar a esclarecer inúmeros assuntos, como a homofobia, a misoginia, o feminicídio, a desigualdade social, a transfobia e também os tão estereotipados papéis de gênero. Para se ter uma ideia, mesmo num país com a maioria de mulheres, cerca de 52% da população, ainda há pouquíssima representação política deste grupo. A educação de gênero poderia auxiliar com informações e assuntos pertinentes ao empoderamento da mulher e da classe LGBTI, trazendo maior participação destes grupos num cenário político, social e cultural. Além disso, a educação de gênero pode ajudar crianças e jovens a lidarem com a diferença, seja ela racial, social, cultural ou sexual. Pensando nisso, no programa Controvérsias de hoje, vamos acabar de vez com o tabu sobre a educação de gênero. E para falar sobre o tema de hoje, eu convidei 2 professores especializados na área. Gostaria de apresentar a Ana Clara Magalhães Cunha, psicóloga, mestre em psicologia, professora e pesquisadora universitária no campo das políticas públicas de saúde e educação para infância e adolescência. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Prazer poder conversar com vocês hoje. Para acompanhar a Ana hoje, eu também convidei o Luiz Bosco Sardinha Machado Júnior, psicólogo e professor universitário, doutor em psicologia e especialista em psicologia escolar e educacional. Seja bem-vindo, Bosco. Muito obrigado pelo convite. Gente, para a gente começar esse tema que eu acho tão polêmico e gerou muita polêmica nos últimos anos, explica para mim, Ana, o que é ideologia de gênero? O que é? Bom, talvez seja mais fácil a gente falar o que não é, né? Começar pelo que não é e chegar nessa explicação do que é. Ideologia de gênero não é propor discussões que envolvam promoção da saúde, da segurança pública, do cuidado com o outro, a partir de uma discussão sobre gênero e sobre sexualidades. Então, quando a gente se propõe a escutar, a conversar com crianças, adolescentes, seja nos espaços formais como a escola, ou nos espaços considerados informais, em casa, ou em qualquer tipo de conversa, e escutar, informar, orientar a respeito das questões de gêneros e sexualidades, a gente está construindo espaços de diálogo e espaços de formação que têm o intuito de promover todas as possibilidades de vida, todas as possibilidades de relacionamento. Então, quando a gente trabalha com formação e com cuidado, a gente está promovendo possibilidades de vida diferentes. O que tem se caracterizado, o que tem se nomeado, né, a partir de alas e espaços conservadores dentro da nossa organização social de ideologia de gênero, seria uma ideia de que toda essa discussão que se promove a fim de nos relacionarmos de uma maneira mais ética e mais cuidadosa, a ideia de nomear isso como ideologia de gênero é dizer que a gente está obrigando as pessoas a serem de determinadas maneiras, obrigando as pessoas a serem, por exemplo, no caso da orientação sexual, né? Como se a gente obrigasse ou transformasse uma pessoa em homossexual pelo fato de discutirmos questões das práticas sexuais ou a possibilidade de desejar, de sentir afeto por alguém do mesmo gênero. Então, discutir sobre isso, orientar as pessoas a respeito disso, a respeito de suas dúvidas, né, ou de seus desejos, não quer dizer que estamos obrigando as pessoas a sentir de determinada maneira. Então, essa caracterização que se tem em termos de ideologia de gênero é no sentido de negar e de desqualificar todo esse tipo de discussão que promove, né, em oposição à ideologia de gênero, a possibilidade de uma vivência da diferença, né? Então, o ponto principal é isso, a ideologia de gênero, resumindo, né, é uma negativa
de todas as possibilidades que a gente tem de discutir as questões de gêneros e sexualidades que envolvem desde as práticas sexuais, aos processos de prevenção de DSTs ou de gravidez indesejadas, a questão da violência contra a mulher. Então, tudo isso se discute ao se discutir gêneros e sexualidades, né? Então, essa é a diferença principal entre os estudos de gênero ou a educação de gênero e o que se nomeia ideologia de gênero, como uma maneira de desqualificar toda essa contrapartida social, política e ética das relações. Entendi. E, Luiz, o que é, já partindo para a área pedagógica, como que é feita a educação de gênero? Quais são as didáticas abordadas para se discutir a ideologia de gênero, tanto por psicólogos, professores, coordenadores? Reiterando que a gente não usa o termo ideologia de gênero. O termo ideologia de gênero, como a Ana já explicou bem, ele é uma deturpação da educação de gênero. A educação de gênero, que já é prevista em várias leis, inclusive na Lei Maria da Penha, ela visa abordar temas como violência contra a mulher, ela visa lutar contra o machismo, visa lutar contra a homofobia, visa promover espaços de diálogo onde a gente possa tentar, na educação, fazer esse trabalho de se desfazer dos preconceitos e promover uma sociedade onde a igualdade seja realmente praticada. É essa a ideia. Então, na educação, a proposta ou as propostas que exigem para uma educação voltada à questão de gênero visa, então, proporcionar momentos de se pensar a igualdade entre homem e mulher, por exemplo. Momentos em que se repensar a nossa posição preconceituosa contra homossexuais, população LGBT e de maneira geral. Não existe de forma alguma algo que possa ser chamado de doutrinação. Esse é um tema transversal, previsto para qualquer disciplina dentro da escola, previsto também para as práticas da psicologia ligadas à educação, mas que é democrático. Ele de forma nenhuma vem como uma imposição de uma visão de mundo. Ele é sempre em diálogo com o ambiente escolar. Entendi. Por isso a crítica ao nome ideologia de gênero. Seria uma coisa para quebrar esse tabu mesmo, na verdade, né? Eu acho importante a gente falar que o Bosco apontou um dado interessante, uma questão interessante, que é a desigualdade ocasionada entre homens e mulheres, raças, status social, tudo isso que a educação de gênero pode abordar, correto? Bom, eu fui fazer uma pesquisa e uma coisa que muito me assustou é a nossa representatividade. Segundo o IBGE, as mulheres somam mais de 51,5% da população, ou seja, a gente é a maioria da população. Entretanto, a nossa representatividade está lá embaixo, né? Na Câmara dos Deputados, temos apenas 10% das cadeiras ocupadas e no Senado, cerca de 15%. Como que a educação de gênero consegue trazer essa questão da igualdade política? Pode falar você, Ana, por favor. É interessante, que posso até trabalhar com um dado, né? Dentre todas essas pesquisas, a gente tem muitos órgãos do governo federal, municipais, estaduais e fundações de pesquisa que desenvolvem muitos trabalhos relacionados a essa interseção que a gente tem entre os processos educativos e os processos de saúde ou os processos de participação política. E algumas pesquisas recentes sobre violência, né, que resultaram até nos mapas da violência, que foram especificados por marcadores, então violência contra a juventude, violência contra as mulheres, violência contra a população LGBT, existem alguns dados específicos sobre abandono escolar e como eles estão relacionados às questões de gêneros e sexualidades, né? Então, a gente tem, por exemplo, em relação aos travestis e transexuais, um abandono de 80% da escola. Então, dos homossexuais diminui um pouco, né? Cerca de 30% a 40%, mas ainda é um índice muito alto, e que são relacionados à homofobia ou à transfobia. Então, essas pessoas abandonam a escola, geralmente durante o ensino médio ou ao final do ensino fundamental 2, né, que é onde a gente vai encontrar a maior parte de adolescentes, né?
E eles abandonam a escola justamente pelas violências que sofrem de todos os sentidos, físicas, psicológicas, simbólicas, processos de exclusão. Então, a escola não é um espaço onde eles se sentem possíveis, né? Eles não podem ocupar aquele espaço. Então, abandonam a escola e isso culmina com condições de trabalho informal péssimas, ou muitas vezes prostituição e tudo mais. E em termos de representatividade feminina, se a gente pensar que os processos educativos nos fornecem ferramentas para uma participação política, né, a partir das aulas tradicionais, filosofia, história, sociologia, né, mesmo língua portuguesa, para a gente aprender a se comunicar e a discutir, argumentar, a gente tem, por exemplo, em relação às meninas, 20% de abandono escolar é relacionado à gravidez indesejada, na adolescência. Então, 20% das adolescentes abandonam a escola por causa da gestação. Em contrapartida, somente 1% dos meninos adolescentes abandonam a escola devido à gestação da parceira. Então, a gente já encontra aí um impeditivo, né, de uma sobrecarga à mulher relacionada, por exemplo, à gestação. Então, muitas das justificativas de empresas, ou mesmo nesses espaços políticos institucionalizados, né, como câmaras e senados, relacionam a gravidez como algo negativo. Ah, mas a mulher vai ter que sair para cuidar do filho, a mulher vai ter que sair para levar ao médico, a mulher sempre se determina a mulher essa função. Então, nos processos educativos isso também vai aparecer. Se eu abandono a escola pela condição social feminina que me foi praticamente imposta, que é ser mãe, consequentemente, o meu espaço de representatividade vai ser muito menor, porque eu vou ocupar espaços restritos. A escola é um deles. Então, como o Luiz falou, né, quando a gente volta para essa questão de educar para o gênero, ou de educação de gêneros, a gente vai falar sempre da relação com o outro. Falar de gênero é falar da relação com o outro, né, como ela se estabelece e que espaços eu posso ocupar conforme o gênero, né, com o qual eu me identifico. Então, a gente tem uma relação direta entre as possibilidades de vida para as meninas e a possibilidade de representação política. Entendi. Bom, gente, o primeiro bloco está ficando por aqui. A gente já volta com esse gancho que a Ana deu, que eu quero explorar um pouquinho mais o tema. Mas não sai daí não, é rapidão. E aí, galera, estamos de volta com o programa Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo o professor Luiz Bosco e a professora Ana Clara Magalhães. E agora a gente vai para aquela enquete rápida nas ruas para saber a opinião do pessoal sobre a educação de gênero e sexualidade. Você acha que a educação sexual e de gênero deve ser ensinada nas escolas? Com certeza. Eu acho que sim. Eu concordo. Vai moldar as mentes de todas as pessoas a, sei lá, serem menos preconceituosos, assim, né? Deve sim, por causa que conscientiza os jovens a não sair praticando sexo, assim, a qualquer custo, por causa que pode transmitir doenças, como também gerar vírus. E jovens, hoje em dia, tá difícil conseguir serviço para poder sustentar criança. Eu acho que é bem importante, porque às vezes o que não conversa em casa, na escola, pode ser passado, porque nem todas as famílias passam, né, em casa. Acho que é importante na escola, sim. Com o tempo, vai gerar um mundo onde as pessoas se respeitam mais e tal. Bom, gente, como vocês puderam conferir, todo mundo é bem a favor da educação de gênero e sexualidade nas escolas. Agora eu quero perguntar, por que você acha que esse assunto ainda gera tanta polêmica, professor? A gente tem uma informação que diz respeito à desinformação propagada a respeito disso. Quando a gente fala de educação de gênero, parece que a gente está falando de algum grande tabu que mexe com a vida das pessoas. Então, ainda existe preconceito com relação a se falar de sexualidade dentro da escola, com relação a se falar de gênero. Esse tabu tem trazido alguns problemas concretos, não apenas algo do tipo desconfortável. A gente está falando de 30% dos adolescentes não usarem preservativos regularmente ao fazerem sexo. Isso é um dado bastante alarmante, que isso vem acompanhado de outra informação em que o número de HIV entre adolescentes ele triplicou.
entre 2006 e 2015. Então são dados bastante alarmantes e tem relação com a resistência a essa educação nas escolas. Na escola é o espaço por excelência para que se ensine questões de prevenção, de planejamento familiar e também se debata as questões do respeito à mulher, do respeito às diversas sexualidades. Sim, até aproveitando esse gancho que você falou do não uso do preservativo e voltando naquilo que a gente estava falando sobre a maternidade indesejada, peguei alguns dados aqui e que, na verdade, é o que é mesmo, gente. A mulher hoje em dia ela consegue de 4 a 6 meses de licença maternidade, enquanto o homem de 5 a 20 dias. Qual é o impacto disso na família, na cultura de gênero que a própria família vai ensinar para o filho? Pô, como que a minha mãe teve que ficar 6 meses cuidando de mim, meu pai só pôde ficar 20? Isso não gera um impacto negativo? Sim, isso reforça esses papéis de gênero, né? Que é justamente o que a educação para gênero e sexualidades busca desconstruir. A ideia de que existe um modo de ser homem e um modo de ser mulher, que é único, absoluto. Então, mulheres fazem isso, se comportam de tal maneira, usam determinadas roupas, cruzam as pernas, né? E homens de outras maneiras. Então, quando juridicamente, né, no respaldo da legislação, se prioriza apenas o lugar da mãe, da mulher, na criação, nesse primeiro momento, né, da criança pequena, a gente só reforça esse espaço de que a função do pai é trabalhar e levar o dinheiro para casa, e a função da mulher é cuidar dos filhos. A responsabilização é diferente, né? E aí a gente volta para o dado que eu trouxe no outro bloco. São somente as meninas que abandonam a escola por conta da gravidez, e não os meninos. Então, esse impacto reforça justamente essa condição de desigualdade entre gêneros, que é justamente o que a educação para o gênero visa desconstruir, né? E aí é interessante a gente ver que, se por um lado a ausência dessas discussões no espaço escolar tem causado prejuízos para a saúde adolescente, como o Luiz trouxe, em termos principalmente de transmissão de DSTs, por outro lado, o investimento nas políticas públicas para a saúde da mulher tem tido resultados interessantes, principalmente em relação à redução do número de gravidez indesejada entre as adolescentes, né? A gente tem um dado de 2014, onde houve uma diminuição de 17% da gravidez indesejada. Consequentemente, menos abandono escolar, menos abortos clandestinos, né? Que tem crescido muito a quantidade de meninas adolescentes que procuram, né, maneiras de se finalizar aquela gravidez que é indesejada. Então, quando a gente vai discutir gênero, então a gente falou de direitos reprodutivos, direitos sexuais, de relações não violentas, porque a violência contra a mulher também aparece nos relacionamentos entre adolescentes. Então, pensar sobre isso no espaço escolar, onde é um espaço onde crianças e adolescentes passam a maior parte do dia e da vida, né, é um espaço extremamente produtivo para que a gente lute por um combate às desigualdades e por um fortalecimento de condições de vidas equânimes e igualitárias a todas as pessoas envolvidas. Esses dados falam também de uma outra questão relativa a papéis de gênero, que diz respeito a como os homens lidam com a sua sexualidade desde a adolescência. Sim. E as mulheres. Porque se por um lado a gente tem um dado bom sobre as meninas, as adolescentes, por outro lado, esse aumento dos índices de HIV, ele atinge principalmente aos meninos, que faz parte da cultura masculina de educação para a sexualidade, não importar-se com os cuidados adequados para a prevenção de DSTs e AIDS. Tanto a questão do preservativo, quanto questões até de higiene sexual mesmo, isso entre os meninos é visto como algo desnecessário, como algo com o qual o macho não precisa se preocupar, né? As mulheres já têm uma preocupação maior culturalmente com a própria saúde, né? Com certeza. Aproveitando esse gancho que vocês falaram sobre papéis de gênero e a questão dos meninos lidarem com a sexualidade, uma coisa que eu acho muito bizarra e que ainda causa certa polêmica é quando a gente vê um menino brincando com uma boneca, um menino brincando com uma casinha e tal. A sociedade ainda impõe muito que esses brinquedos são apenas de meninas.
Isso não é uma visão distorcida? Eu acredito que seja, mas principalmente porque ele vai ser pai um dia. Ele vai ser dono de casa um dia. Então ele não pode aprender a varrer uma casa, ele não pode aprender a cuidar do filho. Qual é a questão disso? Por que se fala tanto nisso como se fosse uma coisa tão pejorativa? Boa pergunta. Qual a questão? Essa ainda é uma das questões mais delicadas, né? Pensar em qual o peso real que há em se deixar uma criança brincar com o brinquedo que ela tiver vontade, com o brinquedo que ela escolher. Isso ainda é muito sensível, porque nós somos educados, subjetivados desde o berço a esses papéis de gênero. Ao menino vestir azulzinho, a mocinha vestir rosinha, brincar de boneca ou de carrinho. Isso é muito difícil de se lidar ainda. Talvez porque esteja imbuído dessa dimensão do absoluto, né? De a gente não conseguir lidar muitas vezes com o não saber, por exemplo, a angústia de uma mulher, muitas vezes, não todas, né? E não conseguir saber qual é o sexo biológico da criança, não conseguir ver na ultrassom. Mas que roupa eu vou comprar? Não sei que presente eu dou, porque minha amiga está grávida e ela ainda não sabe se é menino ou se é menina. Então, isso já é mobilizado antes mesmo da criança fazer parte das relações extra-uterinas, né? Então, a nossa dificuldade de lidar com o provisório, né, com a possibilidade de escolha que ela é oposta ao que já está naturalizado, que ser menino é assim, ser menina é assim, nos impede muitas vezes de iniciar uma discussão, né? Ou de encarar que porque a gente está questionando esse absoluto, a gente tem que pôr um outro absoluto no lugar. Então, se isso não é ser homem, o que é ser homem então? Então me diga qual é, como é o jeito certo de ser homem. E quando a gente vai discutir gêneros e sexualidades, a gente não está procurando um jeito certo. Muito pelo contrário. A gente está buscando multiplicar as possibilidades de ser, de estar no mundo, sem que isso cause morte, por exemplo, como o caso da homofobia ou do feminicídio, né, onde as pessoas são mortas por serem quem são. Então, uma dinâmica muito simples, né, vamos dizer, brincar, mas que já vem carregada, né, por um longo tempo da história, de uma definição de identidade. Então, lidar com o provisório na identidade ainda é muito recente para nós, né? E essa acaba sendo uma das nossas maiores dificuldades em promover esse tipo de educação, né? Porque se pensa que a gente vai destruir tudo que já existe e não colocar nada no lugar, né? Até uma coisa que eu achei muito interessante, esses dias eu li uma notícia, um casal resolveu não colocar o gênero da criança. Eu achei isso muito bacana. Eu falei, pô, é a melhor forma de você conseguir discutir gênero, discutir a educação de gênero. Você está deixando o teu filho livre, né, para se sentir à vontade, para crescer, para escolher brincar com o que quiser, para ser respeitoso com os coleguinhas na escola, né? Mas enfim, a gente volta depois do segundo bloco e a gente vai continuar esse papo, que está muito legal. Não saiam daí, que já a gente volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo aqui a professora Ana Clara Magalhães e o professor Luiz Bosco. Gente, uma pergunta que eu queria fazer desde lá do primeiro bloco, acabei esquecendo porque o papo foi tão proveitoso e vasto. A partir de que idade a gente começa a estudar educação de gênero, Ana? Sem idade. A gente costuma trabalhar com aquilo que a criança consegue, dentro do campo simbólico dela, assimilar. Então, é claro que o modo como trabalhamos com adolescentes, com prevenção, com discussões sobre DST, sobre práticas sexuais, não vai ser feito com crianças pequenas, com crianças de 5, 6, 7 anos, porque elas não dão conta, não faz parte do campo simbólico dela, das práticas de vida delas, de falar sobre isso dessa maneira. Mas a gente pode encontrar, por exemplo, nas brincadeiras, uma maneira de desconstruir essa diferença. Então, eu tenho caixas coletivas de brinquedo, onde as crianças vão lá e vão escolher o brinquedo que elas querem levar, que elas querem brincar. Ou posso levar contos, historinhas, filmes, que tratem dessa questão da diferença, não só em relação a meninos e meninas, mas em relação à própria orientação sexual, né?
ao desejo, ao gostar disso e não gostar daquilo. Então, como lidar na relação com o outro com a diferença em relação ao que eu gosto e ao que você gosta, né? Algo do cotidiano. Então, o momento de começar a falar sobre gênero e sobre sexualidade é todo momento, né? Respeitando-se as condições que cada pessoa tem de dar conta dessa discussão. Por exemplo, costuma ser muito comum a pergunta, mas quando meu filho me pergunta como ele foi feito, né? Como eu nasci, o que eu respondo? Bom, pergunte para ele como ele acha que ele nasceu, porque aí você vai ter ferramentas para saber o que ele já sabe. Porque ele pode ter visto na televisão, ele pode ter ouvido na escola, pode ter tido uma aula de biologia e visto lá o sistema reprodutivo e ficado confuso. Então, converse com a criança, né? A gente precisa também dar espaço para o discurso da criança e do adolescente, que muitas vezes é subjugado, né? O adulto é que fala. Então, estabelecer também uma relação de ouvir o que essa criança tem a dizer sobre determinado tema é o ponto de partida mais importante para a gente conseguir estabelecer essa conversa, né? Essa desconstrução, porque a gente vai ter noção do que ela consegue receber em termos de informação. Sim. Outro passo importante é os adultos, pais e educadores começarem a se desfazer de estereótipos dos papéis de gênero. Sim. Já é um passo muito importante. Não ficar ressaltando aquela coisa do macho que não chora, que é forte o tempo todo, que subjuga o outro através da força física. Não ficar salientando o papel da mulher como submissa, como frágil, como cuidadora da casa, como alguém que vai ter filhos e ser provedora. Já é um avanço e a gente abandona esses papéis estereotipados e propõe a ocupação de outros lugares, né? Até pegando nessa questão de estereotipados, a gente sabe que a educação de gênero também aborda a questão de sexualidade, né? Como vocês estavam me explicando aqui no intervalo. E uma coisa assim, a educação de gênero, ela consegue quebrar esses tabus na cabeça da criança e do adolescente, esses estereótipos de sexualidade, tanto da homossexualidade, da transfobia. Como que a educação de gênero trata sobre isso, professor? Tem inúmeras formas. A educação de gênero não é exatamente uma disciplina ou uma prática muito específica. Ela atravessa diversas práticas em diversos espaços educacionais. De maneira geral, a ideia é que se tenha o contato com o diferente. Muitas das vezes as pessoas pensam do que seja um homossexual como algo muito distante da realidade, como algo que a pessoa nunca viu de perto. Só tem aquela imagem muito distante, que talvez venha até de programas humorísticos, do homossexual cheio de trejeitos, afeminado, quando a homossexualidade é múltipla, vai ao infinito. O contato com essa diferença, o contato despido de preconceito, o contato despido dessa ótica carregada que a gente carrega, é que vai promover essa aceitação e esse trabalho de convívio com a diferença. Isso em todos os níveis. Eu penso também, até no que diz respeito à violência contra a mulher, proporcionar espaços de convivência e de diálogo por igual, realmente por igual, é uma ferramenta importante para a gente educar as pessoas, educar os meninos desde cedo a não serem esses homens que violentam as mulheres de alguma forma. Exatamente o que você falou. A violência, ela não vem só da agressão física, né? Ela pode ser psicológica, ela pode ser verbal, ela pode ser a física e sexual. Mas eu vejo muitos casos também, nós mulheres, né? A gente sofre, por exemplo, com um cara que nunca deixa a gente falar numa reunião, com um cara que rouba a sua ideia. Eu acho que tudo isso a educação de gênero também aborda, certo? Com certeza, porque a gente tem o hábito de trabalhar com grupos. Então, você vai trabalhar isso coletivamente. Então, teremos meninos e meninas conversando no mesmo espaço. E a gente vai encontrar uma maneira de pensar o que é o espaço de fala, né, o espaço de escuta, como isso se estabelece numa relação. Seja uma relação
afetiva amorosa, uma relação afetiva fraternal, né? Porque existe mesmo entre amigos essa diferença, né? Do espaço que a menina ocupa e que o menino ocupa. Então, proporcionar esses espaços de discussão das mais variadas formas, né? Seja a partir de filmes, a partir de debates ou de oficinas e produção artística, é uma maneira justamente de romper esse afastamento que se produz entre homens e mulheres e que sustenta essa diferença, né? Basicamente entre submissão e dominação. Então, isso também traz à tona como essa organização, esse modo machista, né, de nos tornarmos sujeitos, mulheres e homens, é prejudicial para ambos. Né? Para os homens que precisam assumir necessariamente uma postura de dominadores e as mulheres de submissas. Então, essa é uma combinação perigosa. E que vai extravasar só a questão homem-mulher, vai para a questão hétero-homo, né? Muitas vezes pela questão de raça. Então, a gente vai encontrar vários marcadores, várias interseções que vêm junto com a questão de gênero, né? Classe social. Então, não é discutir o que você é assim ou assado. É pensar como cada um se constrói, que espaço cada um ocupa e como a gente consegue produzir esse espaço de uma maneira coletiva. Por isso, é uma discussão ética, né? Que vai preconizar sempre a minha relação com o outro e o efeito dessa relação no espaço coletivo em que a gente vive e compartilha. Entendi. E agora, partindo para o lado prático da educação de gênero, como que anda a educação de gênero nas escolas aqui no Brasil? Houve muito empecilho colocado pela bancada evangélica lá em 2014, quando foi proposto, né, a educação de gênero nas escolas. Como que ficou essa situação? A gente teve algum progresso ou a gente está parado na mesma, professor? Não houve muito progresso, para falar a verdade. Penso que houve bastante retrocesso. Como eu já disse, ainda é lei que se fale de gênero, de inclusão, de igualdade, de luta contra o racismo nas escolas. Mas quando se fala a palavra gênero, infelizmente existe uma reação contrária. Criou-se um espantado em torno da questão de gênero. Então a gente encontra algumas dificuldades. A nossa prática aqui em escolas na cidade de Ourinhos, que se dá principalmente através da FIO, acho que seria até interessante a Ana falar um pouquinho depois também, nós não abordamos somente essa questão, né? Nós trabalhamos com alunos, com os educadores também, com gestão, com familiares de alunos, e uma diversidade de questões, o gênero é uma delas. E existe alguma dificuldade, sim, mas não por parte do alunado. Os alunos, por mais que no começo eles façam gracejos, eles fiquem desconfortáveis de falar dessas questões de sexualidade e gênero, mas a resistência maior vem de familiares e de alguns educadores, não todos. De alguns familiares e de alguns educadores. Com certeza. A gente tem tido essa percepção de que, principalmente no meu caso, né, no campo da adolescência, e acho que o seu também, né, em linhas gerais, o quão ausentes são esses espaços de escuta. Já começa, né, por essa questão. Então, quando a gente oferece, né, cada um na sua modalidade, uma possibilidade de escuta a partir do espaço escolar ou dos espaços de saúde que se relacionam com a educação, que é, em linhas gerais, por onde a gente tem trabalhado, isso aparece e tem aparecido muito, né, muito cedo, questões de violência nos relacionamentos afetivos, homofobia na escola, relacionamentos abusivos, dificuldades de entender o que está acontecendo naquela relação, rivalidades entre meninas, Sim. Né? Então, isso vem deles para nós, né? Como uma demanda. Então, quando a gente possibilita esse espaço de escuta, a gente começa a perceber, como o Luiz falou, e todos os dados que a gente trouxe, que você trouxe pela enquete, eles querem falar sobre isso. Então, a gente precisa promover essa possibilidade de fala, né? Que tem sido muito impedida, né? Desde de toda essa movimentação jurídica e legal em torno das questões de gênero. Entendi. Gente, infelizmente a controvérsia está ficando por aqui. Gostaria de agradecer imensamente, foi uma honra receber vocês. Muito obrigada, professora Ana, professor Bosco. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final de agradecimento. Eu agradeço pela oportunidade, Bia, da gente estar aqui juntos.
Gosto muito de sempre trabalhar com a Ana, a gente trabalha juntos na FIO e eu espero que possa acrescentar um pouquinho para o debate a respeito do tema. Sim, eu também agradeço. Essas parcerias são sempre muito importantes, né? A gente encontrar corrimãos, né, para a gente segurar. E acho que o importante também desses espaços que vocês têm promovido, que é muito também do que eu costumo falar para os alunos na sala, né? Que o intuito é fazer as pessoas pensarem, não como a gente, mas pensarem. Então, que esse espaço tenha sido essa possibilidade de produção de pensamento, né, sobre todas essas questões que vocês propuseram e nos interrogaram. Tá ótimo, gente. Brigadão. E é isso. Eu espero vocês na semana que vem com mais um tema polêmico e super interessante sobre mundo, sociedade ou política. Um beijo e até lá. Tchau!